versículo de número 1, versículo de número 11, 11, Lucas 11, por favor, Lucas 11, glória a Deus. Os irmãos da internet, o som está legal, amém. Os irmãos vai compartilhando aí a nossa live também. Lucas 19, 11, encontraram? Amém? Estão perdidos aí não? Se estiver perdido a gente espera, se achar. Amém. Preste atenção, deixa eu só fazer uma introdução. Irmãos, nenhuma parábola ensinada por Jesus tinha outro foco a não ser explicar o reino de Deus, falar dele, do Pai, certo? Da igreja ou dos judeus. Amém? Essa parábola aqui, na maioria das denominações, ela é pregada para a vida financeira. Eu já vi muita mensagem dentro dessa parábola com relação à vida financeira. A pessoa ter a sabedoria de administrar, e sendo um bom administrador, Deus acrescenta mais riquezas na vida dele. Bom, isso é uma visão, certo, de pessoas que não têm uma comunhão com o Espírito Santo. Mas na realidade, essa parábola não trata disso. Essa parábola não trata dessa questão. Essa parábola trata do próprio Jesus, o desprezo dos judeus por Cristo, Cristo agora vindo a nós, os gentios, chamando a igreja e voltando e galardoando aqueles que caminharam com ele. Amém, amados? Então vamos compreender isso. Versículo 11: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola. Veja, olhem para mim. Essas pessoas estavam na casa de Zaqueu. Jesus havia entrado na casa de Zaqueu, sentado com Zaqueu na mesa, comido com ele, e Jesus havia ministrado à mesa. Quando Zaqueu ouviu as informações passadas por Jesus, aquelas informações mexeram com Zaqueu, porque Zaqueu havia defraudado muito. Zaqueu era um cobrador de impostos. Então Zaqueu havia defraudado muita gente, roubado muita gente. Então quando a mensagem de Jesus entrou ali, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus ensina, a vida de Zaqueu é mudada. Zaqueu, ele diz assim: olha, Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Zaqueu está usando um texto da lei. Quando alguém era lesado e aquele que o lesou, roubou, teria que restituí-lo 4 vezes mais. Então Zaqueu, ele vai para a lei e fala: não, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei, a quem eu roubei. E aqueles, então, que eu roubei, defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas só, Senhor, que eu vou pegar metade dos meus bens, eu vou pegar metade de tudo que eu tenho e vou dar aos pobres. Eu vou dar aos pobres, eu vou repartir entre os pobres. Então, quando Jesus ouviu isso, essa declaração, Jesus fala: hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. E aí houve um questionamento muito grande dos fariseus, os hipócritas,
da religião, da bolha. E aí Jesus então ele dialoga com eles, e no versículo 10 Jesus fala para eles: olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Você já viu uma expressão assim que a igreja, quando o cara não presta mais, a vida dele não tem mais jeito, ele vai para a igreja mudar? Mas a igreja ela é assim, porque Jesus ele veio buscar e salvar quem está perdido, quem está doente. Amém, amados? Amém, amados? Recentemente eu fui receber um material de pintura. Acho que até minha esposa escutou o rapaz me chamando de pica-pau, né? Escutou ele me chamando? Ô pica-pau, achei até estranho assim, porque é raro. E ele chegou e disse: ô pica-pau, então quer dizer, há 25 anos atrás, né, o pica-pau existia, ele reinava, mas ele já morreu em Cristo 25 anos, porque há 25 anos eu estou com Cristo, entende? Porque Jesus me salvou, Jesus me achou, Ele buscou um perdido. Posso ouvir um amém, irmãos? E Ele fez desse perdido hoje o que? Um ministro do Evangelho da Nova Aliança. Glória a Deus. Então, agora Jesus então parte para essa parábola. Então, aquela multidão ali, Jesus diz assim, ó: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola. Visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Olhem para mim. Israel sempre foi a nação de Deus. Todas as vezes que Israel estava cativo por um império, Deus levantava alguém e dava liberdade. Deus usava alguém para pôr em liberdade Israel dos domínios de cativeiro. Foi assim com o babilônico, com o persa, com o medo. Então, houve fases na vida de Israel. Foi com o egípcio, quando Deus levantou Moisés, Deus levantou Gideão. Então assim, Deus levantou homens. Então Deus um dia fez uma promessa para Davi, falando que da descendência de Davi, um se assentaria no trono e reinaria. E Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Então essa promessa ficou. Então Israel estava sempre assim, alerta que, sendo agora cativos pelo Império Romano, Israel está esperando um libertador. Israel está esperando o quê? Um rei. Israel está esperando alguém que governasse sobre eles com a promessa de Deus. Então está lá Israel esperando. E aí surge Jesus. Surge Jesus fazendo sinais, milagres, pregando perdão, arrependimento, e a multidão olhando, e ele se proclamando: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. E eles olhando: ah, tu és o Filho de Deus. Então os dabolhos da religião, os fariseus, começaram a se enlouquecer com isso. Falou: opa, peraí, que tipo de rei é esse? Esse não é o rei que nós queremos, esse não é o libertador que nós queremos. Nós queremos um rei que use espada, como Josué. Queremos um rei que use lança, que mate os seus inimigos. Queremos um rei que abale agora com o Império Romano, que enfrente os Césares, que enfrente os imperadores, e que tire novamente Israel do império, das mãos do Império Romano. Então Jesus está agora pregando paz e amor. Jesus está pregando perdão. Jesus está pregando algo diferente acerca de um reino, do reino de Deus. E começou por João Batista na beira do Jordão: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de quem? E ele está pregando, e de repente João Batista sai de cena, e entra Jesus, continuando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos.
porque é chegado até vós um reino. E eles começam a ficar: mas que reino é esse que está chegando até nós? Nós não estamos vendo nada. Cadê o exército? Que reino é esse? Questionaram Jesus: que reino é esse? Cadê seu reino? Jesus falou: olha, o meu reino está aqui dentro, vocês não podem ver, mas ele está aí se manifestando. Então Jesus está pregando um reino invisível. Jesus está falando de um reino, de um governo, de uma restauração. E eles começam então a negligenciar ou a repudiar esse reino de Jesus. Por quê? Eles querem um Jesus com espada, eles querem um Jesus que mata, eles querem um Jesus que derrama sangue, eles querem um Jesus que junta exército e vá contra o império. Mas Jesus está desfocando de tudo isso. Jesus está mostrando outro reino. Amém, irmãos? Amém? Então Jesus vai contar essa parábola. Olha, visto estar próximo de Jerusalém, o povo imaginar que o reino de Deus, veja, eles imaginavam que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Então você está acreditando, ó, Deus vai se manifestar a qualquer momento. Deus vai se manifestar a qualquer momento. A qualquer momento ele se manifesta, certo? Versículo 12: e assim contou-lhes Jesus: certo homem de nobre nascimento, certo nobre ou homem de nobre nascimento, partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Vamos ler de novo, irmãos? Deixa Deus resolver ali. E assim contou-lhes Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Olhe para mim, irmãos. De quem Jesus estava falando? De quem Jesus estava falando? Dele. Ele saiu dos céus. Ele saiu dos céus, deixou a sua glória e veio a esse mundo. Ele desceu em Jerusalém para ser recebido como rei, mas eles não o aceitaram. Eles repudiaram Jesus. Eles não quiseram ele. Jesus está falando dele. Vocês me repudiaram, vocês me rejeitaram. Eu vim, um certo homem de nobre nascimento, Jesus, partiu de uma terra longínqua. Ele veio de onde, irmãos? De onde Jesus veio? Com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Aonde ele ia ser coroado rei? Em Israel. Mas ele foi rejeitado. Qual a coroa que ele recebeu? De espinhos. A única coroa que deram a ele foi a coroa de espinhos. Próximo versículo 13. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Então veja, agora ele chama seus servos. E quem foram esses servos? Os apóstolos. A Bíblia diz que Jesus fez 2 envios. O primeiro ele enviou os 12, depois ele enviou mais 70, uma tradução diz 72, de 2 em 2, isso está em Lucas 10, a missão de 70. Jesus convocou os seus servos, porque quando Jesus estava aqui, ele começou
a angariar discípulos, servos, os santos apóstolos. E agora então Jesus pega esses servos, Jesus coloca algo na mão deles, uma riqueza imensurável, que não é ouro e nem prata. Jesus coloca uma riqueza e diz: vão, trabalhem, produzam obras, vão. E eles foram. Primeiro os 12, Jesus lhes orientou: olha, não levem ouro, não levem alforje, não levem 2 túnicas, não levem 2 pares de sandália. A casa que vocês entrar, permaneçam com o meio que lhes derem, porque de graça recebestes e de graça dai. Depois ele enviou 70 foram. Jesus disse: vão, pregue o evangelho, cure os enfermos, ressuscite os mortos, limpe os leprosos, expulse os demônios. E eles foram. Quando eles retornaram, a Bíblia diz que eles estavam em plena alegria. Que alegria, euforia. Jesus perguntou: o que está acontecendo com vocês? Que euforia é essa? Eles dizem: olha, Jesus, que maravilha, os demônios se submetem ao teu nome quando nós expulsamos eles. Jesus falou: vocês estão contentes com isso? Vocês estão contentes porque os demônios saem no meu nome? Não, estejam contentes, felizes, alegres, porque o nome de vocês estão escritos nos livros da vida. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Então Jesus está dizendo: olha, ele confiou moedas, ele confiou valores, ele confiou bens aos seus servos. Ei, nós somos servos. O Senhor confiou bens a nós. Preste atenção, irmãos. Ele nos confiou valores inestimáveis. Jesus disse, isso está no Monte da Bem-aventurança, quando ele encontra, ele fala assim: ei, por que vocês acumulam tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, o ladrão mina e rouba? Entenda, irmãos, enquanto os pregadores da lei dizem haver devorador, migador, cortador e destruidor, a maldição do dízimo, isso é da lei. Mas na nova aliança é traça, ferrugem, ladrão que mina e rouba. Não é cortador, migrador, devorador, destruidor. Ele diz: por que vocês acumulam bens aonde há traça? É que todos conhecem, sabem o que é traça. Aonde a ferrugem corrói, destrói, aonde o ladrão mina e rouba. Ladrão cava mina, ladrão cava túnel para roubar, explode. Aí Jesus olha e fala assim: por que vocês não ajuntam tesouro no céu? Por que vocês não acumulam tesouro no céu? Por quê, irmãos? Porque o Pai, em Cristo Jesus, nos confiou valores, nos confiou bens para administrarmos, granjearmos aqui para Ele. Para quem? Para os servos. Porque agora, irmãos, Ele partiu para os servos. Veja, irmãos, que Ele deixou Israel, Ele deixa Jerusalém, Ele deixa os judeus, e agora vai para os servos. E os servos estão aonde? Na igreja. Ele agora deixa Israel de lado, ele deixa os judeus de lado. Olha, eu não tenho mais agora nada com vocês. E ele vem para os servos, e ele chama os servos, versículo 13: convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Quando é que Jesus vai voltar, irmão? Quando é que Jesus vai voltar, irmão? Quando é que Jesus vai voltar, irmão? Quando que Ele vai voltar, querido? Irmãos, quando que Jesus vai voltar? Como que se chama o evento? O arrebatamento.
Ele veio para ser coroado, saiu de uma terra dos céus, chegou aqui, eles negaram. Agora ele parte para os servos, por quê? Ele veio para ser rei. Entenda isso agora, irmão. Entenda quando eu falo que Jesus, ele não é rei para a igreja, ele é rei para Israel. Ele veio para ser rei de Israel, mas Israel negou como rei. E agora ele veio para um povo para ser senhor. Ele não é meu rei, ele é meu senhor. Ele é seu senhor, porque nós somos servos. E ele chama agora 10 dos seus servos e coloca na mão de cada um, e confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. O que ele está dizendo é: aquilo que você recebe, o valor que você recebe, o que você recebeu, o que você tem em mão, que é valioso, faça com que isso, irmãos, renda. E como que rende, irmão? Quando você fala do Evangelho, quando você ministra o Evangelho da graça, quando você mostra a graça, o valor da graça, Jesus que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, morreu por mim, morreu por você, porque a salvação é pela graça. Mostrar de onde ele veio, o que fizeram com ele, e ele está expressando isso. Valores que vocês receberam, e junto com esses valores, ele deu capacitação, ele deu dons, ele deu ministérios, ele deu condição, ele deu sabedoria. Irmãos, entendam, o mundo não tem sabedoria, o mundo tem inteligência. A sabedoria pertence aos filhos de Deus. Somente eu e você, lavado e remido no sangue do Cordeiro, pode falar com ele, pedir a ele sabedoria. Mas o mundo não, irmão. A própria Bíblia diz que a sabedoria de Deus confunde, porque no mundo há inteligência, mas na igreja há sabedoria. Versículo 14, e Jesus disse: então produza lucro até que eu volte. Quando você recebe pela graça, irmão, quando você é agraciado financeiramente, quando você é agraciado com valores, e você pega parte desses valores, você vê um necessitado, você vê um caído, você vê alguém passando fome, irmão, coloca isso na sua cabeça, irmão. Há um versículo nas Escrituras que diz assim: aquele que dá ao pobre, ao necessitado, ao caído, empresta a Deus. Quando você dá um necessitado, quando você dá um caído, quando você cuida de um que precisa, um pobre, a Bíblia está dizendo que você está emprestando a Deus. E eu lhe pergunto, qual dívida que Deus deixou de pagar? Ele paga, irmão, Ele remunera. Porque o que adianta você viver o Evangelho? Do que adianta eu viver o Evangelho? Eu bater no peito, eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sirvo a Deus, mas está vendo um vizinho, está vendo alguém padecer necessidades, e aí, às vezes, por causa da sua soberba, você diz: não, mas o cara é viciado, não, o cara é dependente, não, o cara é católico, não, o cara é espírita, não, o cara é ateu, não, eu tenho que ajudar meu irmão. Não, irmão, é um pobre. Não, eu tenho que dar o 10% na instituição. Meu irmão, pega esse 10%, vai lá e ajuda o pobre. Porque quem dá ao pobre, empresta a Deus. Mas não, as pessoas estão dentro de um forte abaixo Playmobil. As pessoas estão dentro de uma bolha religiosa, que para serem notados precisam fazer no prédio. Tudo tem que fazer no prédio, tem que ajoelhar certinho, tem que pôr a mãozinha certinha, tem que fazer certinho, tem que olhar para cima certinho, tem que se portar certinho, tem que vestir certinho. Não, eu só posso orar de joelho, porque lá na minha bolha me ensinou que eu só posso orar de joelho. Irmão, quem que não ora de joelho? Todo mundo tem joelho. Eu não posso orar sentado, não, porque é pecado. Olha, irmãos, os irmãos da igreja primitiva, Atos capítulo 2, receberam o Espírito Santo sentado, um olhando para o outro.
o Ezequias lá, que estava com a doença, Isaías falou: põe sua casa em ordem que você vai morrer. Ele estava sentado, de joelho ou em pé? Deitado. Não posso orar deitado, não. Não, irmão, sai disso, isso é forte abaixo, Playmobil, isso é religião, isso é bolha. Então Jesus convida os seus 10, e ele falou: produza até que eu volte. E ele vai voltar. Viu? Já leste a parábola do bom samaritano? Olha que se o bom samaritano não se encaixa nisso aqui. Veio o religioso, o levítico, né? Os cantores, os que se autodenominam cantores. Aí veio o sacerdote, todos eles passou de lado. Não vou nesse homem caído, não. Aí veio o samaritano, que era odiado pelos judeus, porque os samaritanos eram uma imitação de judeus, era fake news de judeus, porque os samaritanos eram o povo que foi trazido para ocupar o lugar dos judeus, porque os judeus tinham sido levados cativos, então eles foram trazidos de uma terra, colocados ali e fizeram deles judeus, deram ensinamento, deram tudo. Então eles são fake news, são judeus, por isso os judeus têm birra do samaritano. E aí está lá o samaritano, passa e vê um homem caído, coloca o azeite, cuida da ferida, pega ele, leva ele para pensão, coloca ele na mão do cuidador e fala: eu vou pagar por 2 dias, estou indo adiante, mas eu vou voltar. O bom samaritano ali é Jesus, irmão. O homem caído é quem? É eu e você que achou caído. Ele pagou por 2 dias para o dono lá da hospedaria. O dono da hospedaria é o Espírito Santo, está cuidando. Aonde é a hospedaria? Aqui é ela. Ele pagou por 2 dias, 2 dias já foi, ou está indo, 2000 anos, porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, já foram 2, ele vai voltar, e ele dizendo aqui: eu vou voltar, e quando eu voltar, e ele vai voltar, e ele diz para o dono da hospedaria: se você tiver gastado mais alguma coisa com ele, eu vou te ressarcir. E ele está dizendo: olha, eu vou voltar. Versículo 14: entretanto, entremente seus súditos o odiaram. Súditos é no reino. Ele está falando dos judeus. Entretanto, seus súditos o odiavam, e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. E aonde isso aconteceu? No dia da crucificação. O dia que eles levaram Jesus, o prenderam, colocaram diante de Pôncio Pilatos, disseram: nós não queremos esse homem, ele não é o nosso rei. E o homem está dizendo: olha, eu não vejo falha nenhuma nesse homem aqui, então eu vou lavar minhas mãos. Nós não queremos ele. Mas como estava na Páscoa, havia uma tradição, então escolhe, e eu vou soltar um lugar, vocês querem crucificar, beleza. E eles começaram a gritar: soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. E o crucificaram, porque os seus súditos, aquele que ele veio para ser coroado por eles, fizeram o que com ele? Fizeram o que com ele? Desprezaram. E gritaram: crucifica, crucifica, crucifica. E então o crucificaram. Mas ele deixou um recado para os seus súditos. Ele deixou um recado para os seus servos. Ele deixou valores na minha e nas suas mãos. Olha para as suas mãos. Existem valores aí. Existem valores de Deus na sua mão, para você trabalhar. Agora, versículo 15: contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Veja, ele foi. Olha o que vai acontecer. Ele foi, amém? E voltou. Está falando já da volta de Jesus, sim ou não? Olha que revelação, irmão. O povo fica aí atrás desses reveladores, Fujicolo, né? Esses caras aí que revelam alguma coisa, que diz que revela alguma coisa, que não revela nada. Tudo engano. Uma revelação está nas Escrituras. Agora Jesus vai falar o que vai acontecer na volta dele. Ei, fique atento.
Olha o que Jesus vai dizer: contudo ele tomou posse do reino e voltou. Aonde ele tomou posse? Ele foi e se assentou à destra de Deus Pai, foi coroado com honras e glórias. Agora ele vai voltar, e aqui diz assim: e ele voltou. Então quando ele voltou, ele então mandou chamar os servos, a quem dera ele vai mandar te chamar. Que dia, irmãos? No dia do tribunal. Ele vai te chamar, e ele vai perguntar a quem ele confiou, a quem ele deu, a fim de verificar o quanto havia lucrado. O que você lucrou com aquilo que eu te dei? Qual foi o seu lucro? O que você granjeou? O que você fez? Você só acumulou, você só amontoou para ladrão minar e roubar, para a traça e a ferrugem comer? Irmão, chega a ser ridículo. Já viu esses Facebook aí, essas páginas de vender as coisas? Já viram? Não, tem coisa ali que chega a ser ridículo pôr à venda. Tem coisa ali que chega a ser ridículo vender. É coisa de doar. Se eles põem à venda, é ridículo que eles põem para vender. São coisas de doar, de fazer. Então o Senhor voltou e chamou os servos a quem lhe confiou os bens, o dinheiro, a fim de verificar o quanto havia lucrado. O primeiro chegou e relatou: o Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Veja, ele está falando com o servo. O servo é da onde? Os da igreja. Ele está falando com a noiva. Ele não está falando com o judeu, está falando com os servos. O primeiro diz: olha, aquilo que o Senhor me confiou, uma mina, uma moeda de ouro, rendeu 10 vezes mais. Esse trabalhou, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Esse promoveu obras, sim ou não? Mas ele promoveu com aquilo que o seu Senhor lhe deu, não com aquilo que ele inventou, não com aquilo que ele criou, mas aquilo que o seu Senhor compartilhou com ele. Olhe para mim, irmãos. Na lei, para você ser cuidado, você tem que dar. Na velha aliança, para você ser cuidado por Deus, você tinha que dar. Você tinha que dar ofertas, e você tinha que dar o seu dízimo. Você tinha que devolver para repreender o gafanhoto. Sim ou não? Sim ou não? Mas na graça, você não dá para repreender. Opa, deixa eu reformular. Na lei se dava isso tudo para ser abençoado, para não ter nenhuma maldição. Trazei para mim todos os dízimos, para que haja mantimento na minha casa. Fazei prova de mim, porque a casa de Deus no Velho Testamento era um prédio, era um templo. Mas na nova aliança, a casa de Deus sou eu e você. Na nova aliança, a casa de Deus sou eu e você. Na nova aliança você cuidava da casa, mas na velha aliança você cuidava da casa de Deus. Na nova aliança Ele é quem cuida da casa. Vou repetir de novo, irmão. Se você é a casa, na nova aliança, na velha aliança era um prédio, era você que cuidava, levando dízimos e ofertas. Mas na nova aliança, no novo pacto, não é um prédio a casa de Deus. A casa de Deus é eu e você, e é Ele quem cuida da casa. É Ele quem coloca na sua mão. Então na nova aliança, na casa do Pai, eu dou porque eu sou abençoado. Eu não vou ser abençoado, eu sou abençoado. Eu dou porque Ele confiou nas minhas mãos. E eu granjeio com isso. Eu granjeio em missão, para que almas venham encontrar e serem encontradas pelo Evangelho. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou, veja, o Senhor o elogiou muito bem.
servo bom, e por ter sido leal no pouco. Veja, quanto que ele recebeu? Quanto que ele recebeu, irmão? Foi muito ou pouco? Pouco. Veja, irmãos, que todos receberam pouco, a mesma medida. Ei, entenda isso, eu refriso isso. Irmão, a mesma medida que eu recebi é a mesma que você recebeu. Irmão, não há diferença nenhuma para mim que está aqui em cima para com você que está embaixo. Ei, a única diferença de eu estar aqui em cima, nesse lugarzinho mais alto, é para você me ver melhor, para os que estão lá no fundo me ver melhor. Mas não há diferença, é a mesma medida. O que um recebeu, o outro recebeu. O que eu recebi, você recebeu. A diferença está no você granjear, no você trabalhar. Então chega o primeiro e fala: o Senhor me deu uma, rendeu 10. O Senhor falou: servo bom e fiel no pouco que eu te dei. E aí olha o que ele recebe. Ao que o Senhor o elogiou muito, versículo 17: e por ter sido leal no pouco, governará sobre 10 cidades. Agora ele fala do governo do milênio, por 1000 anos, Jesus aqui na terra, uau, governando por 1000 anos, e ele vai conferir domínios e governos. No governo milenar de Cristo, quando ele reinar por 1000 anos, a igreja vai reinar com ele. E servo bons e fiéis, esse aqui vai governar sobre 10 cidades. 10 cidades vai estar sobre a tutela desse homem aqui. Fala de mim, de vocês, agindo assim no milênio, depois do arrebatamento, quando ele vier governar, ele vai dar: olha, você vai governar sobre 10 cidades. Aí veio o segundo, vindo o segundo, versículo 18, declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais em lucro. Veja, que já produziu metade do primeiro, mas ele recebeu a mesma quantia. Então, 20, veio então o outro servo, explicou: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro. Não, 18, vindo o segundo servo, ele declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Você vai governar sobre 5 cidades, meu servo. Esses servos são aqui da igreja. Versículo 20: veio então o outro servo, explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste, colhes o que não semeaste. Então o Senhor o julgou: por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, porque não investiu o meu dinheiro no banco, e então o meu retorno receberia com juros. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai ao que tem 10. Veja, o Senhor manda tirar a moeda que ele recebeu e entregar ao que tinha 10. São 3, um rendeu 10, um rendeu 5 e um rendeu quanto? Nenhum. Esse terceiro homem representa os cristãos da falsa confissão. Batem no peito de serem cristãos, estão no prédio, frequentam, dão glória a Deus, dão aleluia, mas não fazem nada. Não fazem nada, porque acham que o fato de estarem num prédio arrolado a uma placa institucional, fazer parte de um Forte Apache Playmobil salva, e não salva, e não muda, e não faz granjeamento, só vem, senta e não faz nada. Veja, e o Senhor falou para ele: por que você não investiu no banco?
Por que você não investiu no banco que você ia receber com juros? Veja, irmão, o Senhor confia bens na sua mão para você fazer, mas se você não faz, investa no banco. Quem é o banco? Para ele, quem é o banco? Quem é o banco? Confia, invista no banco. Invista no banco. Coloque na mão daquele ali que vai administrar, que você vai receber com juros. Mas nem isso fazem. Negam, não ofertam, nem isso fazem. Vocês estão me compreendendo, sim ou não, irmãos? Eu estou explicando uma parábola. Versículo 23, sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? Invista no banco, irmão. Invista no banco. Dirigindo-se, 24, estavam presentes, ordenou tirar-lhe a moeda de ouro e entregar ao que tem 10. Versículo 25, e eles argumentavam, mas Senhor, ele já possui 10 vezes mais que recebeu. Ao que ele proclamou, contudo eu vos asseguro que a quem tem mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. Enquanto aqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Está falando dos judeus, mas ele está tratando com a igreja. Amém? Agora preste atenção. Será que esse homem aqui que não trabalhou uma perdeu a salvação? Será que ele foi condenado? Não. Sabe aonde ele se encaixa? Vamos para 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10, eu vou parar aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é G. Então a nossa construção tem que ser sobre Jesus. Quando nós opinamos por isso, quando nós tomamos essa decisão de nos alicerçarmos só sobre Jesus, nada do homem, não na igreja do achismo, nem do projetismo, nós passamos a ser espancados por causa da bolha. Porquanto ninguém pode colocar, versículo 12, se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas. Versículo 13, sua obra será manifesta, porquanto o dia o trará à luz, o dia, veja, o dia aí, tá, letra minúscula ou maiúscula? Então ele está falando do dia da parábola. Naquele dia será trazido à luz. O que for ouro, o que eles receberam? Ouro. O que for ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Veja, a obra de cada um vai ser provada. Eu não vou explicar o que é ouro, prata e feno, madeira, não. Outra oportunidade. Mas tudo vai ser provado. Versículo 14. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Amém, amém. Quantas cidades o homem recebeu?
Quantas cidades o segundo recebeu? 5. Ouro, prata. Mas e o terceiro? Quantas cidades ele recebeu? Nenhuma. Mas olha o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, porque é palha, feno e madeira, se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. Ele será salvo, porém não terá galardão. Essa é a parábola das 10 minas, em uma tradução, ou da mina de ouro. Jesus está falando dos judeus que o negaram como rei, mas ele veio para a igreja como Senhor. E na igreja ele chamou os servos, e a um ele confiou, ele foi confiando riquezas. E diz: trabalhe, granjeie, porque eu vou retornar. E ele retornou. E agora veja o fato, depois do retorno dele: ei querido, o que você tem feito? O que você tem feito? Você quer sofrer prejuízo? Você quer sofrer prejuízo? Não. Inclina sua cabeça. Pai,